Olá pessoal, Mauro da Certificafé aqui e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a certificação Rainforest Alliance. Então, nos próximos minutos vou explicar para vocês, um pouco sobre o que é certificação, quais são as vantagens de uma certificação, o que isso significa na prática, para logo em seguida eu estar contando para vocês sobre a certificação Rainforest Alliance, ok? Aqui na Certificafé, nós trabalhamos para ajudar vocês, que estão em processo de certificação, a conseguir uma certificação de um jeito mais simples, de um jeito mais rápido e mais barato. Então, eu quero ensinar para vocês e mostrar para vocês um pouco sobre a certificação Rainforest Alliance, porque é muito importante fazer essa troca de conhecimento, transferir um pouco do que eu sei para vocês também, em cima das dúvidas de vocês, eu também poder aprender e a gente evoluir juntos, tá? Fiquem à vontade para poder anotar as dúvidas. No final eu vou deixar os meus contatos para vocês poderem entrar em contato e a gente poder estar trocando as ideias e fazer um alinhamento, eu estar esclarecendo as dúvidas que vocês apresentarem. Mas vamos lá. O que é certificação? Gente, a certificação nada mais é do que produzir o café seguindo as boas práticas. E, ao fazer isso, conseguir um certificado mesmo, um papel, atestando que você produz café respeitando a lei ambiental, a legislação trabalhista, que você cuida bem da sua propriedade, que você gerencia de um jeito certo, economizando custo, para que você faça uma boa gestão e aí você seja um produtor sustentável, Então, assim, a certificação é uma forma de você ser chancelado, ou credenciado por uma entidade, que nesse caso é a certificadora, para que o mercado entenda que você produz café respeitando a legislação e que você emprega pessoas que compartilham dessa mesma visão. Então, às vezes, do jeito que eu estou falando, se você for meieiro, se você for funcionário, vai estar pensando assim, poxa, mas eu não produzo café, eu trabalho para quem produz. Mas está todo mundo num time, todo mundo joga junto e eu também estou aqui para jogar junto com vocês, Não adianta nada, vamos fazer aqui uma comparação com o futebol. Eu sou lateral direito e eu querer tocar a bola só para o volante que está perto de mim e não passar a bola para mais ninguém. Assim a gente nunca vai fazer gol. Então, por isso que eu estou falando assim com vocês, Porque somos um time e a gente precisa ter o mesmo tipo de entendimento. Então, como eu falei, a certificação é um jeito de você mostrar para o mercado que você produz sem desmatar, sem queimar lixo, que você fornece EPIs e que vocês, colaboradores, usam EPIs, que são feitas as anotações, enfim. Agora, também existe aquele caso. Ah, Mauro, mas eu já faço tudo isso, mas eu não tenho a certificação. Bacana. Só que assim, as pessoas que não te conhecem e vão ter o primeiro contato, não adianta só você falar. Como é que você realmente comprova que você tem, que você faz tudo isso? É através do certificado. É como se eu fosse médico e virasse para você e falar, eu sou médico, mas aí cadê o meu registro? Cadê o meu diploma? Eu tenho que realmente comprovar. Então, a certificação faz isso, E o processo de certificação, o que acontece para ter uma certificação? A primeira coisa é fazer um exame da propriedade, saber o que está ok, o que não está ok, o que vai precisar ser ajustado, Logicamente, escolher qual que é o tipo de certificação e aí estudar essa certificação, estudar a norma, saber o que vai precisar ser ajustado e aí fazer as modificações, Então, colocar uma fossa, uma plaquinha de talhão, a grade de proteção na correia do secador, o extintor próximo lá da caldeira, da fornalha do secador, fazer essas implementações, essas adequações para poder melhorar para todo mundo, E aí, depois de tudo isso, fazer uma espécie de revisão do dever de casa, Garantir que tudo o que foi feito está de acordo com a norma, que está tudo pronto e não está faltando nada, porque aí é a hora de fazer a prova final, ou seja, a hora de fazer a auditoria,
E aí vem um auditor, que é a pessoa da certificadora, para poder saber o quê? Se tudo está sendo feito e está de acordo com aquilo que a certificação exige. Então, ou seja, o auditor é como se fosse o professor que vai aplicar a prova. A diferença é que essa prova ela é oral, né? Oral e visual. O auditor vai chegar, vai perguntar para vocês: o patrão fornece EPI, não fornece? Tem contrato, não tem contrato? Tem grade de proteção, ele vai olhar, desmata, não desmata, caça, não caça, tudo isso ele vai olhar para ver se está certinho de acordo com aquilo que a certificação solicita para poder emitir o certificado, né? Depois de fazer essa revisão da auditoria, que olhar se está tudo de acordo, né? Então, assim, o auditor vai chegar, vai fazer pergunta para vocês. Não é pergunta difícil, tá, gente? É pergunta assim, se usa EPI, se vocês morarem dentro da propriedade, se as casas estão de acordo, né? Se vocês são bem tratados pelos empregadores, se as aplicações, né, de agroquímicos é fornecido EPI, se vocês têm acesso a curso, né, os cursos do Senar, por exemplo, se vocês têm acesso ao sistema de saúde. Então, assim, são coisas do dia a dia de vocês mesmos e que vocês não precisam ter medo de responder, né, gente? E aí, depois do certificado, é hora de manter todas as melhorias, né? Porque a certificação ela não é um momento, é todo dia, né? Colocou a grade de proteção, tem que garantir lá que a grade continua, porque se a grade sair, o risco volta. E não é isso que a gente quer. Tem que ficar lá bacaninha, pronto para ficar protegido para sempre. E assim com as outras melhorias, né? Então, a gente não quer fazer uma coisa para depois perder. Pelo contrário, tem que fazer para continuar ali, para aquela melhoria estar sempre acontecendo, né? E, bom, daí vocês devem estar pensando assim, poxa, então eu entendi o porquê que tem que ter, né? O que é a certificação, melhor dizendo, o que é feito para conseguir uma, mas por que eu tenho que ter uma certificação? Para que ter esse negócio? Porque é o seguinte, gente, a certificação, ela traz mais segurança para vocês, ela traz mais segurança para os proprietários, os produtores, enfim, é mais segurança para todo mundo, porque tudo vai ser feito dentro da lei, tudo bacaninha, tudo certinho, o que aumenta também a qualidade de vida, né? E além também de ser um diferencial de mercado, né? A oportunidade do trabalho de vocês, da fazenda de vocês ser reconhecida internacionalmente, de vocês receberem pessoas de fora para conhecer vocês, o trabalho que vocês fazem aí, né? Então, a chance de acessar novos mercados e de melhorar a gestão para, no final das contas, todo mundo sair ganhando, né? E o que é, então, essa certificação Rainforest Alliance? Essa certificação, gente, é uma das principais certificações que existem no mundo para café, tá? Então, assim, uma certificação internacional, igual eu falei agora há pouco, é uma certificação que coloca vocês no radar, então, assim, o mundo inteiro vai saber que vocês produzem café, né? Então, assim, vai ser oportunidade de outras pessoas conhecerem o trabalho de vocês aí, né? E aí, o que ela sempre traz como princípio, né? O que significa a certificação Rainforest, né? Ela trabalha muito naquilo que eu comentei agora há pouco também, na questão da melhoria contínua, ou seja, é importante que as coisas continuem caminhando numa evolução, num progresso constante, para que todo mundo melhore, né? Ela não quer que vocês continuem estagnados, não, pelo contrário, que vocês façam cursos, que vocês aprendam, que os filhos de vocês, se continuarem na propriedade, trabalhando e ajudando, também tenham capacitação, produzam da maneira correta e segura, né? Para que isso também aumente a produtividade da lavoura, né? Aí entra também um aspecto do cumprimento da legislação ambiental, da legislação trabalhista, né? Porque tudo precisa partir do princípio da formalidade, da segurança, né? Tem que estar tudo documentado, né? Então, junto com isso, é importante o quê? Preservar a natureza, né? Então não pode botar fogo no lixo, não pode desmatar e nem caçar, né? Tem que manter a natureza lá bacaninha no espaço dela, respeitar ela, né? Porque isso é o que a gente chama de produção sustentável, né? Todo mundo convive junto ali, vocês, os animais, o cafezal e a floresta, né?
a garantia dos direitos, né, de vocês enquanto pessoas, de vocês enquanto trabalhadores, e o aspecto da diferenciação, né? Igual comentei, a Rainforest ela é uma das principais certificações e ela abre porta no mercado, né? Então, assim, a chance de vocês serem reconhecidos pelo mundo inteiro. Igual comentei, aqui um mapa só para vocês verem os países onde existem produtores certificados Rainforest, considerando aí uma coisa bem legal é que o Brasil é um dos principais produtores de café Rainforest. Na verdade, nós somos o maior produtor de café Rainforest, tá? Tem muita fazenda certificada Rainforest aí, e vocês estão nesse processo, então logo, logo vocês também serão. E o que é necessário fazer, então, para poder conseguir certificar, né, Rainforest? Então, quais são as regras da Rainforest? A primeira dela é o sistema eficaz de planejamento e gestão, ou seja, tudo tem que ser documentado, tudo tem que ser controlado, né? Então, comprou gasolina para a roçadeira, tem que ter lá a anotação. Para isso o quê? Gerar o custo. O café tem que fazer a rastreabilidade. Então, assim, fazer as anotações, né, pessoal? A conservação da biodiversidade, né, que é aquela questão que eu acabei de falar ali da natureza, né? Importante preservar, não pode caçar, não pode queimar lixo, junto com a conservação dos recursos naturais, né? Então, a fonte d'água, né, a mina tem que estar protegida, tem que estar cercada, porque, né, a água vem de lá, o boi não pode ter acesso, ficar pisoteando, galinha. Então, sim, isso para poder conservar, para vocês terem água durante muito tempo, né? Melhores meios de vida e bem-estar humano. O que é isso aqui, Mauro? Isso aqui, pessoal, é a parte que fala da legislação trabalhista, daquilo que regulamenta como que tem que ser essa relação entre produtor e empregado, ou produtor meieiro, produtor e parceiro, tá? E o princípio da pecuária sustentável, isso aqui é para quem tem gado na propriedade, né? Não basta só cuidar do café se você tiver gado, então também tem que pensar em formas de produzir um gado, né, de criar um animal de um jeito mais sustentável, né? E aí basicamente é não deixar ele entrar no mato, não ficar deixando ele lá no córrego, ele lá na mina, porque isso não é legal, né? Contamina, tem uma alta pegada de poluição aí e que não fica bom, né? Mas isso só se aplica para quem tem gado. Quem não tem também não precisa preocupar com isso. Eu queria falar para vocês, assim, especificamente do princípio número 4, que é o princípio dos melhores meios de vida e bem-estar humano. Por que eu quero falar isso com vocês? Porque aqui, gente, é a parte que está mais diretamente relacionada com vocês, que fazem parte do time, né? Com vocês que estão aí todo dia na lida, na linha de frente do campo. Então, eu quero explicar para deixar tudo muito bem alinhado. E assim, o que eu vou falar para vocês não é nada de diferente daquilo que vocês já conhecem, tá? Então, a primeira coisa é a questão da dignidade de vocês enquanto pessoas, enquanto trabalhadores, seja um funcionário, seja um parceiro meieiro. Entendam, gente, vocês são pessoas e as pessoas têm os direitos, né? Então, assim, e esses direitos precisam ser respeitados, né? Então, por exemplo, vocês têm direito a acesso ao sistema de saúde, né? Então, seja o SUS, o postinho de saúde que a menina vai e visita. Se isso não acontecer, né? A pessoa não me visita aqui, não passa aqui, avisa para a gente, avisa para os, né, produtores, os empregadores de vocês, para que a gente possa acionar a prefeitura local para poder pedir para que seja feito um atendimento, procurar entender o porquê de que não é feito, para, enfim, a gente conseguir ajudar vocês terem acesso ao sistema de saúde. A mesma coisa para a educação, né? Então, às vezes, não tem lá o transporte que está legal, a gente tem que pleitear, a gente tem que correr atrás para conseguir um transporte bacana para que os filhos de vocês estudem, né? E aí é muito importante, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas assim, a criança, ela precisa ter o tempo dela para ela estudar, para ela aproveitar a infância dela, né? A gente precisa também respeitar esse espaço, né?
A mesma questão, vocês têm total autonomia e liberdade de associação, então vocês podem participar de sindicato, né, e outras associações, outros movimentos coletivos, porque, como eu falei, a gente está falando de pessoas, são os direitos de vocês e que precisam ser respeitados, né? Isso é importante porque a certificação traz isso e exige, né? Então, assim, por isso que eu estou dizendo, para a gente poder fazer esse alinhamento, né? E, obviamente, né, aquilo que não tiver legal, avisa, gente, porque quando eu falo com vocês no aspecto de melhoria contínua, é para melhorar para todo mundo, principalmente para vocês, ok? E aí avisem a mim, avisem os empregadores de vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre o mecanismo de reclamações e sugestões, eu vou explicar e vou mostrar, e aí também o meu contato vai aparecer lá para vocês poderem me acionar, para eu poder ajudar vocês, tá bom? E aí, pessoal, uma coisa muito importante, né? Trabalho escravo. Hoje já não é muito comum a gente ver trabalho escravo, mas é sempre importante reforçar, assim como o trabalho infantil, né? Principalmente o trabalho infantil. E, assim, de uma maneira muito didática, pessoal, o que caracteriza o trabalho infantil, né? Qual que é a leitura que a gente precisa fazer? O trabalho infantil é aquele trabalho em que é o seguinte, se uma criança estiver fazendo, o trabalho daquela criança ali vai substituir um homem, vai substituir uma mulher, vai substituir uma pessoa? Se sim, aí é trabalho infantil e não pode, gente. Criança, né, tem que estudar, criança tem que brincar, tem que aproveitar a infância para poder crescer saudável, para poder crescer inteligente, certinha, ser uma pessoa de responsabilidade no futuro, tá ajudando na continuidade da produção, do trabalho ali, mas ela precisa ter a formação respeitada, né? A gente precisa respeitar o espaço da criança. Ah, Mauro, quer dizer então que a criança não pode fazer nada, não pode me ajudar em nada em casa? Não, não é isso também, né? Mas só que também você não vai colocar uma criança para capinar, você não vai colocar uma criança para poder carregar água, para poder andar debaixo do sol quente. Isso não pode, não fica legal, né? Então, assim, isso é importante porque a certificação também bate nessa tecla. O auditor ele vai procurar entender se isso acontece ou não na propriedade e acima, pessoal, de certificação, a gente está falando de duas coisas sérias e que a legislação não permite e que, assim, é crime, né? Então, assim, isso não pode acontecer. E aí, o que mais a certificação também traz? Por exemplo, acesso à moradia. Ah, Mauro, mas eu não moro na casa lá da propriedade, não moro na casa da fazenda. Beleza, mas e se você morasse, né? Ou quem mora, né? Quem fornece moradia? A moradia, ela tem que estar em bom estado de conservação e tem que oferecer segurança, né? Então, o que é esse bom estado de conservação? Isso não pode ter rachadura, não pode ter goteira, não pode ter fiação exposta, né? Os cômodos tem que ter porta, tem que ter janela, as portas elas têm que ter lá tranca, tem que ter a chave, né? Porque se vocês quiserem sair, não vai correr o risco de ninguém invadir, né? A água tem que ser tratada, né? Tem que se fazer análise de água, ver se ela está adequada ou não para o consumo, se nós tiver fazer o tratamento dessa água, tá? O esgoto também, a fossa séptica para poder fazer o tratamento, né? E tudo isso por causa do que eu comentei com vocês lá naquele slide dos benefícios. É a melhoria da qualidade de vida, né? Que a certificação se preocupa e quer levar isso para vocês, né? Que moram dentro da propriedade, né? Então, outra questão também muito importante, né? É não queimar o lixo, que eu vou falar já sobre isso. Então, descartar o lixo do jeito certo, né? Então, tem que ter lá um tambor para poder colocar o lixo, para ser destinado para recolhimento pela prefeitura, tá bom? Garantir, né, que a casa está bacaninha, limpinha, para evitar a presença de roedores ou animais peçonhentos, tipo cobra, escorpião. O trabalho seguro é outra coisa muito importante e que aí eu acredito que vocês já devem estar carecas de saber. Mas só que aqui, quando eu falo em trabalho seguro, eu falo na relação entre
o produtor ou o empregador ou o parceiro, né, ele fornecer para vocês os EPIs, né, as botas, o protetor, o boné, tá, as grades de proteção, o extintor, para proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro. Por quê? Se vocês se acidentarem, gente, é uma coisa assim triste, né? É horrível, não é bom para vocês, não é bom para ninguém, né? Sofrer um acidente lá no ambiente de trabalho. E a certificação ela também se preocupa com isso e por isso que eu estou falando isso com vocês, da importância da segurança no trabalho, né? Então, assim, é importante que vocês entendam que, assim, vai ser fornecido EPI para vocês utilizarem para prevenir qualquer acidente que vocês possam vir a sofrer. Para isso, é importante esse fornecimento de EPI, que vocês vão ter acesso aos EPIs e, consequentemente, o uso do EPI. E aí, o EPI desgastou ou acabou, não tem problema, é só ir lá pedir e trocar, porque é o princípio da melhoria contínua de novo, gente. A gente tem que estar sempre bem para poder estar evoluindo, ok? E aí, como eu falei, o direito de vocês serem ouvidos, né? Então, tem alguma coisa que não está legal, tem alguma coisa que tá incomodando, está se sentindo desrespeitado, discriminado, né? Está se sentindo vítima de preconceito, de assédio, foi xingado, foi maltratado, existe essa política de sugestões e reclamações, então essa caixa nas propriedades em que vocês trabalham, para que vocês possam registrar isso, então escrever e depositar, e isso pode ser feito de forma anônima, né, sem que vocês precisem se identificar, para que isso possa ser tratado e corrigido, porque não adianta nada, né, você ter um EPI, mas você ser desrespeitado, você ser maltratado, né, discriminado, né, não adianta. Então, assim, é necessário existir esse respeito, né, esse compromisso de que todos se respeitam e todos trabalham num ambiente harmonioso. E para isso é fundamental que vocês tenham essa liberdade, essa autonomia para poder fazer as reclamações, fazer as queixas de vocês. Então, é por isso que existe essa caixinha. E como eu falei, tem o meu contato, tá? Eu estou ajudando vocês na certificação, né? As propriedades em que vocês trabalham a conseguir uma certificação. Então, também estou aqui para ajudar vocês nesse aspecto de estar se sentindo assim desrespeitado. Pode contar comigo para ajudar vocês também nessa situação, tá? E aí, de novo, a questão da melhoria contínua, né? Então, é uma jornada, gente, sem fim, tá? Sempre vão estar acontecendo coisas que vão melhorar o ambiente, que vão melhorar o trabalho para vocês, né? Então, por isso que eu falei lá desde o início a melhoria contínua. A gente está começando agora essa jornada de melhoria e eu estou aqui, a City Café também está aqui para ajudar vocês nesse processo, né? Nessas adequações e nessas melhorias aí. Então, o que a gente precisa ficar atento nesse processo, nesse trabalho de melhoria contínua? A coisa número 1, preservar a natureza, né? Então, é não desmatar, não pode caçar, né? Não pode pescar, não pode pegar passarinho e nem pegar planta e árvore nativa, tá? Então, é importante preservar a natureza. Então, vocês vão ver aí na propriedade as placas de proibido caçar, as placas de proibido pescar, né? A placa de área de proteção permanente, ou seja, se é proteção permanente, não pode mexer. A área de reserva legal também, a mesma coisa, tem que estar protegido, bacaninha, cercado. Ah, apareceu tucana, apareceu jacu, onça, cobra. Gente, entenda que a natureza, o espaço dos animais é esse, né? Então, assim como nós temos as nossas casas e temos o nosso espaço, eles também têm as casas e o espaço deles na natureza, e a gente precisa respeitar isso, né? É importante. O lixo, de jeito nenhum queimar, embora eu sei que é muito comum que se queime o lixo na propriedade, mas o lixo, pessoal, não é a certificação que diz que ele não pode ser queimado.
de novo, é a lei, queimar lixo é crime ambiental, então, assim, todos nas casas de vocês, nas lavouras, em vários locais dentro da propriedade, serão disponibilizados, né, os tambores, as latas para poder jogar o lixo e fazer o descarte correto, que é devolver para a prefeitura. E se a prefeitura não passar para poder recolher, a gente vai levar esse lixo até a prefeitura, porque não pode queimar o lixo, né? Não fica legal. Não adianta nada a ter o resto se eu queimar o lixo, né? Então, assim, às vezes é uma coisa tão pequena, mas que passa batida, passa despercebido, a gente não se dá conta e por causa de um detalhezinho desse, a gente perde o campeonato, né? A gente não consegue a certificação. Então, assim, o lixo não pode ser queimado. Tá vendo alguém jogar o lixo no chão? Chama atenção, avisa para a gente, porque é importante que a gente mantenha a propriedade sempre limpa e também organizada. E aqui eu queria, né, reforçar de novo a questão do EPI. Vocês vão receber os EPIs para vocês poderem utilizar. E aí, assim, o EPI acabou, o EPI estragou, deu defeito, devolve, informa o que aconteceu, pega um novo, mas de jeito nenhum, pessoal, deixem de usar o EPI. Eu sei que é ruim, tá? Principalmente o EPI para poder pulverizar ou aplicar herbicida. E aí eu não estou falando de boca para fora, porque eu já trabalhei na roça e, assim, é horrível usar isso no sol quente, mas é mais fácil passar o suador ali usando EPI do que depois ficar uma semana ou mais na cama de hospital ou sequer nem sair da cama de hospital, né, pessoal? Então, assim, é importante, né, a gente usar, porque aqui a gente está falando da nossa saúde, né? E a saúde ela vem em primeiro lugar, então todos vão ter EPIs, todos precisam usar o EPI, e aí, de novo, não é certificação, é legislação, e assim, pessoal, acima disso, é a vida de vocês e a segurança de vocês e a preocupação que a gente tem com vocês, porque, de novo, nós somos um time, né? Não adianta nada o camisa 10 usar chuteira e caneleira se o nosso centroavante joga descalço e não tem caneleira e toma um pisão do zagueiro e ele sai da final do campeonato e a gente não tem quem vai fazer o gol. Então é importante usar o EPI. E o EPI também na aplicação do agrotóxico, tá? Então, os agrotóxicos, na hora de preparar uma calda, na hora de preparar uma mistura, é importante estar utilizando eles, né? É importante fazer a manipulação do jeito correto. Então, vocês, se ainda não fizeram, vão fazer o curso de aplicação de agroquímico pelo Senar para poder aprender do jeito certinho de como que usa, do que pode, do que não pode ser feito. A propriedade também está sendo adequada para poder ter lá o cômodo específico para guardar os defensivos, o cômodo para poder guardar as embalagens vazias. As embalagens vazias, elas também precisam ser guardadas do jeito certo, né? Que é lavar, perfurar, guardar lá no cômodo de embalagem, né? E tudo isso para poder evitar qualquer tipo de contaminação, seja na saúde de vocês, seja no meio ambiente, né? Então, vocês vão ver aí o chuveiro para poder fez a aplicação, poder tomar um banho antes de ir para casa. O EPI, pessoal, que vocês usarem na aplicação, de jeito nenhum vocês podem levar para casa e lavar na casa de vocês. Vocês vão lavar no cômodo, onde vai ter lá a pia, o tanque, o chuveirinho. Para isso, o lava-óleos. O que é esse lava-óleos? É tipo uma duchinha, um esguichozinho que vocês vão ver aí. Porque está misturando ali e sem querer cair alguma coisa no olho, imediatamente corre, vai lá e lava, né? Então, por isso que é importante fazer essa preparação, fazer essa calda, usando os EPIs para evitar qualquer tipo de acidente com a saúde de vocês, né? E manter a propriedade organizada, turma. Até a organização é importante, né? Porque imagina, a gente chegou no intervalo do jogo, vai para o vestiário sujo, nossa, aquela baderna é até ruim para descansar, não é mesmo? Então, assim, tem que estar organizada, a ferramenta no lugar certo, as embalagens no lugar certo, tambor vazio no lugar certinho, tudo no seu lugar para poder ficar organizado, ficar fácil de vocês
acharem aquilo que vocês precisam para poder trabalhar e também evitar qualquer tipo de acidente, tá? Então, assim, a organização é boa para todo mundo e todo mundo sai ganhando. E aí aqui eu queria falar até mais uma coisa aqui, é organizar tanto o espaço de trabalho, manter o equipamento, né, do jeito bem, fazer as manutenções, né, na roçadeira, no trator, tudo certinho, e principalmente na casa de vocês também, né? Não adianta o resto estar organizado se onde vocês moram não está. Então, assim, é um conjunto, gente. Tem que estar tudo funcionando muito bem para a gente conseguir alcançar o objetivo maior, que é, além da certificação, melhorar a qualidade de vida de vocês, tá? Então, é importante ter essa organização. E aí eu vou mostrar para vocês, né, algumas coisas. Então, por exemplo, junto com o trator, vocês estão vendo aí, embalagem, caixa de defensivo, que não pode ter. Os galões de hand-up, por exemplo, não estão no local adequado, porque isso tem que ter um cômodo separado para poder ser armazenado. Vocês estão vendo aí até bicicleta, gente. Já pensou as crianças ou um filho de vocês vai brincar aí sem querer, acaba pegando e ingerindo um negócio desse, né? Nossa, não dá nem para pensar numas coisas dessas de tão ruim que é, né? Então, por isso que é importante fazer essa organização. E aí um exemplo, né, de como que tem que ser feita essa organização, para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, os defensivos na prateleira, com a placa de perigo, todos eles isolados, limpos, né? Eles estão no local com piso de cimento, porque se entornar é fácil jogar lá um pó de serra e recolher isso não vai cair direto para a terra, né? Então, assim, a organização, ela, além de ficar com o visual mais bonito, é uma coisa mais segura para vocês, né? E, gente, importantíssimo, criança ter o seu espaço respeitado, né? Então, brincar, poder ir na escola, poder, né, fazer os exercícios, e nada de trabalho, né? Nada de trabalho infantil, igual eu comentei aquela hora, né? Porque também não pode, não fica legal e a gente vai estar prejudicando, né, o futuro de uma pessoa. Isso não é bom, né, gente? Então, assim, o principal e o primordial para a certificação são esses aspectos que eu mostrei para vocês. Tudo isso é ganho, é melhoria de vida para vocês. E aí estou mostrando até aqui agora, né, uma nova etapa dessa certificação que começou agora em 2020, mas que isso só vai impactar a gente lá no futuro. São outras melhorias, mas que são melhorias que passam por tudo isso que eu mostrei para vocês, tá joia? E aqui na Certificafé, mais uma vez, reforço o nosso compromisso de ajudar vocês a conseguirem essa certificação sem nenhum mistério, né? Ou seja, vocês entendendo o que isso significa, o que impacta na prática, igual eu mostrei para vocês aí. O meu contato, né? Eu deixei ali, os patrões, os produtores de vocês também têm. Então, assim, fiquem à vontade para poder pegar o meu contato com eles ou voltar ali e anotar o meu número, aquele número também, o WhatsApp, para poder mandar as dúvidas de vocês, as sugestões, tá? Para eu poder atender e ajudar vocês a compreender, para a gente conseguir superar, né? E vencer essa jornada aí, melhorar a qualidade de vida de vocês e conseguir ter a certificação. Então, se quiserem anotar aí, né? Até às vezes melhor do que voltar lá, o meu número é o DDD é 33 984 50 2987. Esse número é o WhatsApp. Pode me mandar lá um áudio, pode me ligar. Se quiser mandar um vídeo também, que nem eu fiz aqui, melhor ainda, que aí a gente, né, conversa no bigode digital, né, vendo um rosto do outro, para eu poder estar ajudando vocês e a gente juntos conseguir alcançar essa certificação e melhorar as condições para vocês aí, tá bom? Muito obrigado, um abraço e contem comigo, gente. Tchau, tchau.